em Barretos, o Hospital de Jaú e tantos outros, a Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Paulo, onde o professor Chiattoni tem sua prática, são entidades de referência nacional e internacional. Então, São Paulo sai na frente, vamos dizer assim, nesta briga, né? Eu queria fazer alguns comentários da lei que foi aprovada recentemente, de 12.732. Começando por dizer que ninguém pode ser contra uma lei que estipula que o atendimento deva ser feito rapidamente aos nossos pacientes. Estamos todos a favor desta lei, ou pelo menos o espírito da lei, mas existem alguns problemas que precisam ser discutidos. Porque no momento que você implanta uma lei, você torna obrigatório uma situação. É importante que a gente lembre que, muitas vezes, uma vontade não basta. E uma lei sozinha não basta também. Existe lei contra a criminalidade, mas nós continuamos tendo criminalidade. Porque você tem que criar uma infraestrutura e ter um aporte de recursos suficientes para que a lei possa realmente ter um efeito. E eu lembro que, até este momento, não houve um aporte significativo de recursos adicionais ao que já estava planejado anteriormente para que essa lei se torne realmente realidade. Eu vou fazer uma comparação muito rápida para vocês em termos de volume financeiro. O Ministério da Saúde do Brasil tem um orçamento próximo a 100 bilhões de reais por ano, que é um orçamento grande. Destes, este ano, segundo dados do Ministério da Saúde, 2,2 bilhões serão gastos em tratamentos oncológicos, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, ou seja, 2,2%. É um número muito grande, doutor Marcelo, como foi colocado pelo senhor. Mas eu vou fazer uma comparação com a sinistralidade esperada num plano de saúde. Qualquer tipo de plano de saúde. E isso não são dados misteriosos. Se você entrar no Google, procurar na internet, você acaba encontrando que uma operadora de saúde espera uma sinistralidade de câncer, ou seja, um gasto em câncer entre 6% a 8% do seu desembolso anual. Então, se nós fizéssemos uma transposição imediata, imaginando que a sinistralidade fosse similar nos dois programas, privado e público, você já teria que, sem aumentar o orçamento do Ministério da Saúde, já teríamos que ter um valor quase 3 vezes maior aplicado em câncer. É claro que o Ministério da Saúde tem outras prioridades importantíssimas, tem os programas de vacinação, programas de prevenção. Então, não é fácil, e esse dinheiro certamente não pode ser alocado imediatamente para o câncer, mas mostra qual é o déficit que existe, mesmo sem considerar um aumento no gasto per capita por paciente dentro do país. Dentro do que já está sendo feito, você já tem um déficit percentual sobre o que seria esperado. Então, esse é um problema. O segundo, e aí eu gostaria de mostrar um gráfico para vocês, só um pouquinho. Este gráfico aqui. O segundo ponto é que, embora seja um problema do diagnóstico histológico ao tratamento, esse problema não é tão sério quanto um outro problema que nós temos antes do diagnóstico. Esse é um slide que nós preparamos para uma discussão no Ministério Público, aqui em São Paulo, e se nós imaginarmos que T1 é o momento do diagnóstico, eu acho que todos aqui hão de convir que o nosso maior problema é no T0. É até que o indivíduo tenha acesso a um local que faça o seu diagnóstico. A peregrinação começa muito antes do diagnóstico. E, na realidade, uma vez que o diagnóstico é realizado, grande parte dos pacientes tem um atendimento relativamente rápido. Em São Paulo, o ano passado, a FOSP nos deu como a mediana 30 dias, depois do diagnóstico histológico registrado no Registro Estadual de Câncer, que é feito por todas as entidades que participam do SUS. É claro que existem exceções graves, né, de demora, mas, na média, ou então a grande parte dos pacientes acaba sendo atendidos dentro do período preconizado. Mas o que não está computado aqui é o tempo que o indivíduo leva do momento em que ele tem uma suspeita de câncer até o momento em que ele faz esse diagnóstico histológico, e eu acredito, pessoalmente, como médico, que isso seja tão ou mais importante que o tempo que se espera para um atendimento. Um outro ponto que eu gostaria de colocar é que, depois do diagnóstico, existe uma série de etapas que precisam ser cumpridas. O paciente será encaminhado do local onde foi feito o diagnóstico a um hospital ou serviço oncológico,
Isso, no mínimo, leva algum tempo, alguns dias, no mínimo. Depois que foi feito o encaminhamento e ele teve a sua entrada no serviço, será feito um estadiamento. Não se trata câncer sem o estadiamento, isso leva tempo. E depois tem um preparo do paciente para o seu tratamento. O que é isso? No Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, mais da metade dos pacientes que se apresentam para tratamento cirúrgico estão descompensados. Ou porque o diabetes não está controlado, ou porque a pressão está muito alta, ou porque tem angina com problemas cardíacos que precisa ser reparado antes da cirurgia. E, na média, se leva 30 dias para preparar um paciente, do momento que ele faz o pré-operatório a ele estar apto à cirurgia. Então, quando a gente começa a olhar a obrigatoriedade de se fazer o procedimento em 60 dias, numa primeira vista, parece que é muito tempo, é tempo de sobra para fazer isso. Na realidade, pode ser que o tempo não seja cumprido, não necessariamente por uma incompetência ou falta de desejo, mas também por problemas em se fazer todas as etapas, incluindo a preparação para que o paciente faça o tratamento sem risco de óbito no procedimento, o que seria terrível que fosse acontecer. Então, eu acho que, dentro do contexto atual, é muito importante essa busca por um tratamento em rede, um tratamento humanizado, um tratamento que faça um atendimento do que os nossos pacientes realmente querem, mas é importante que a gente realmente pese muito bem essas decisões, porque algumas delas acarretam obrigações para os serviços bastante pesados e nem sempre estão tendo respaldo da necessidade que esses pacientes têm, que esses serviços têm. Porque, por exemplo, se o paciente não for tratado em 60 dias por uma comorbidade, isso vai levar a uma punição do serviço? Isso não está claro ainda na minha cabeça. Então, somos a favor do que está sendo feito, do espírito do que está sendo feito, mas gostaríamos que isso fosse feito de uma maneira bastante pensada, né? Acho que o meu tempo acabou, eu não vou apresentar mais nenhum slide agora. Agradecer novamente a Merula e gostaria muito de ter a oportunidade de que nós continuássemos esse debate posteriormente. Muito obrigado. Parabéns, doutor Paulo. Por favor, agora a doutora Hélida Pinto, que é procuradora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por favor, a palavra aqui, doutora Hélida. Bom dia a todos. Gostaria de esclarecer que eu falo em nome do Ministério Público de Contas e não do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Agradeço o convite que nos foi feito à Abrale, e exatamente porque as inquietações já trazidas hoje repercutem na esfera jurídica, a minha intervenção, e esse é um congresso de direitos da pessoa com câncer, a minha intervenção vai tentar trazer um debate, uma contribuição jurídica. É exatamente para enfrentar as inquietações do Dr. Paulo que eu trago aqui um debate anterior, que é o debate do gasto, de como podemos enfrentar a proposta da lei, que traz uma obrigação de fazer, e esse é o primeiro ponto. Para nós do direito, a lei dos 60 dias, aí eu já pego pelo apelido também, a lei dos 60 dias ela estabelece uma obrigação de fazer, com prazo delimitado, cujo descumprimento enseja sanção, sobretudo na esfera da reparação de dano. Para quem não entende, depois que, se porventura houver uma consequência de morte, de uma deficiência definitiva, há repercussão, inclusive, previdenciária. Os poderes públicos podem, sim, ser responsabilizados a pagar pensão para as famílias. Não só o dano moral com uma indenização em pecúnia, como também a pensão aos familiares. Que fique bem claro, a repercussão é consistente do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro. E como evitar? Porque, somando os dados do Dr. Marcelo com o Dr. Paulo, se em São Paulo são 130 mil atendimentos, e se o déficit de atendimento dentro do prazo de 60 dias é de cerca de 20%, teríamos aí um potencial de ajuizamento, de reparação civil, de busca de pensões judiciais de 26 mil pessoas só no Estado de São Paulo. Não é pouca coisa. Eu prefiro pensar num sistema, numa compreensão jurídica, que milite em mais dinheiro, em mais recurso, como o Dr. Paulo pleiteia, saindo aí dos 2,2 bilhões e tentando chegar aos 6, 8 bilhões, de forma preventiva, até que em juízo repercutir orçamento para pagar pensão às famílias.
Porque a lei é muito clara, há obrigação de fazer com prazo, caso descumprida, enseja reparação de dano na forma do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Bom, passo então exatamente ao objeto do que vim trazer a título de contribuição. Como sair dessa armadilha jurídica? Como sair dessa armadilha jurídica que tem repercussão orçamentária? E aí eu lhes trago um debate que, na seara do direito, o ministro Gilmar Mendes, quando presidente do Supremo Tribunal Federal, há alguns anos atrás, em 2008, 2009, não me falha a memória, convocou uma audiência pública para tratar da judicialização da saúde. E, naquele momento, o grande debate que não foi resolvido era como lidar com a microjustiça das ações individuais e transplantar, tanto quanto possível, para a macrojustiça, para uma interpretação do sistema, que favorece os gestores, mas também que favorece o cidadão que tem o direito à saúde. Como podemos passar dos casos individualizados, que é pouco equitativo, o acesso, né, a intervenções cirúrgicas, a medicamentos na via judicial não necessariamente é mais equitativo, e como trazer isso para a esfera da macrojustiça, sobretudo no plano orçamentário. E é esse o conceito que lhes apresento sobre gasto mínimo, conforme a lei, para além de um controle meramente quantitativo, só do percentual. E aí o problema que lhes trago, que não é um problema teórico, é um problema cotidiano dos tribunais de contas, é um problema cotidiano dos ministérios públicos que acompanham o cumprimento do gasto mínimo, é como assegurar a máxima eficácia dos direitos, sobretudo os direitos que têm vinculação orçamentária, de modo a cumprir esse comando pela macrojustiça e não pela expansão individual do interesse daquele que pleiteia. O primeiro critério é exatamente esse. Se tem vinculação orçamentária, não se trata apenas de definir o valor do gasto, mas também do que a lei já definiu como ação material. É possível conciliar os dois critérios, por isso a resposta, ou a hipótese, melhor dizendo, que vimos sustentar nesse congresso, e que já havíamos sustentado também na audiência pública que o doutor Paulo se referiu, no âmbito do Ministério Público Federal, há uns 15 dias atrás, é que o gasto mínimo não implica, isso que fique bem claro do ponto de vista jurídico, o gasto mínimo não implica apenas o percentual. Os 15% do município, os 12% do Estado, o resultado do ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB, no caso da União. É importante, inclusive fazendo um paralelo com a área da educação, que se tenha em mente que as cortes de conta avaliam, no caso, esse da educação é mais simples, é mais didático, mas também dá para trazer para a saúde, que quando a Constituição prevê toda criança na escola, no ensino fundamental, mesmo que o ente não tenha aplicado os 25%, no caso do município, né, mesmo que tenha aplicado os 25% de receita de impostos e transferências, ele não terá satisfeito a ideia de cumprimento da vinculação orçamentária. Ele terá rejeição porque não cumpriu também uma obrigação material, substantiva, uma obrigação definida legalmente como um dever seu. Então, vejam, não é só o percentual matemático, é também a obrigação legal, é a previsão do que deve ser feito. Não é só o quanto, mas também o que fazer. Se o legislador já se ocupou de definir o que deve ser feito, isso passa a compor o limite de gasto, passa a compor a definição do que a gente chama de mínimo existencial, do princípio do mínimo existencial. E, na área da saúde, certamente, a lei dos 60 dias passou a incorporar esse mínimo existencial. Passou a incorporar o elenco, o rol normativo de obrigações que não podem ser tergiversadas, afastadas, sob pena, como já disse, de rejeição, inclusive, do quanto gasto foi feito. Não adianta aplicar, por exemplo, 30%, é isso que eu quero, em suma, dizer. Não adianta um prefeito que chegue perante nós e diga apliquei 30% de receita de impostos e transferências em ações e serviços públicos de saúde, mas não tenha cumprido obrigações legais tão explícitas como a lei dos 60 dias. Por exemplo, na área da educação, se não tenha garantido o acesso a todas as crianças que demandam vaga, no caso do ensino fundamental, e, em 2016, no ensino infantil. No caso, as pré-escolas também estão definidas como algo que tem que ser
incorporado para as crianças de 4 e 5 anos. Então, é essa a resposta que sustentamos. É possível, juridicamente, mais do que possível, é necessário que a judicialização agora se ocupe em incluir no conceito de gasto mínimo, o gasto mínimo conforme a lei. Não basta gastar o valor quantitativo, tem que ser também o cumprimento daquilo que a lei define como essencial. Meu tempo já está escoando, mas eu só vou explicar de onde essa resposta pode ser extraída. Primeiro, do sistema constitucional de vinculações orçamentárias, que amarra, né, essa proteção diferenciada para a saúde e a educação, e não encontrável na mesma envergadura para os demais direitos fundamentais, né, não tem a mesma referência próxima para os demais direitos fundamentais. E aí, a ideia que trago para debate, para a gente avançar, é a ideia de um microsistema de tutela. No direito existe a definição de microsistema de tutela que vai abarcar, por exemplo, todos os direitos coletivos, que vai pegar a lei de ação civil pública, que vai pegar a lei de ação popular, que vai pegar a lei de improbidade administrativa, o Código de Defesa do Consumidor. O que nós estamos sustentando, sobretudo do ponto de vista do direito à saúde e do direito à educação, é um microsistema de defesa do custeio desses direitos fundamentais. E aí, as hipóteses que dão um embasamento para isso são várias na Constituição. Meu tempo já esgotou, mas eu só vou passar para casar o raciocínio. A intervenção federativa de um ente sobre o outro, isso é muito sério. O condicionamento de repasses, e aí não são repasses voluntários, são repasses obrigatórios. A área da saúde não conhece, mas eu gostaria de pleitear que refletissem a respeito. Há uma sanção fortíssima, muito pouco manejada, que é a retenção de repasses do FPM e do FPE. Isso está no artigo 160 da Constituição, e se a gente aplica a ideia de gasto mínimo conforme a lei, dá para passar a exigir, nesse caso, inclusive da própria União, que ela, ainda que ela não receba repasse, mas ela pode ser punida por simetria nesse nível de responsabilidade, que aplique mais recursos. Doutor Paulo, é possível militar no médio prazo para obrigar que a União verta mais recursos, exatamente porque a lei criou uma obrigação de fazer com prazo. Sob pena de, então, termos uma consequência de pensões, esfera previdenciária, pelo seu descumprimento. E a ação de responsabilidade vai ser contra a União, contra o Estado, contra o município e, infelizmente, contra a entidade prestadora de serviço. Só o tempo esgotando, né? A rejeição das contas, a sistemática orçamentária apartada, né, o orçamento da Seguridade Social, a política pública definida constitucionalmente, então, você tem um arranjo de obrigações delimitadas ali, a garantia de continuidade das transferências, ainda que um ente incorra em lesão à LRF, mesmo, por exemplo, não tendo se atido ao limite de despesas de pessoal, a impossibilidade de contingenciamento de despesas, e aqui, nesse item 7, eu quero lembrar da lástima que é estarmos a 7 emendas constitucionais mantendo a DRU. Para quem não conhece, a DRU é a desvinculação de receitas da União, que, desde 94, incide prejudicando os recursos que deveriam vir, por exemplo, para a saúde, que deveriam vir para a Seguridade Social. As contribuições sociais têm 20% do que é arrecadado desvinculados da sua destinação original. Foi por isso que a CPMF foi criticada na sua origem, de que, embora destinada para a saúde, não foi aplicada devidamente no setor. Só lembrar, 7 emendas à Constituição, todas elas no ADCT. Para quem não conhece, a ADCT é a Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que é tão transitório que permanece desde 94 via 7 emendas constitucionais? Falta dinheiro, doutor Paulo, mas não falta solução jurídica esdrúxula a criar mecanismos de desvinculação para o setor. Que isso tem que ser denunciado, tem que ser discutido num público que tem atenção com o setor tão carente como da área da saúde. Para fechar, a figura do crime de responsabilidade, que aí pode levar à perda dos direitos políticos do gestor. E aí eu sintetizo com a conclusão. Eu tento dar uma resposta que não seja só a reparação civil, que não seja só a consequência posterior, caso as famílias percam o seu ente, porque não houve atendimento no prazo de 60 dias. Propõe, então, a macrojustiça do controle do gasto, que é o gasto substantivo, o gasto conforme a lei, com as 2 sanções existentes, as sanções, pelo menos as mais fortes,
que é retenção das transferências obrigatórias, como eu já disse no artigo 160, e retenção das transferências voluntárias na forma do artigo 25, inciso 4, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desculpem, me excedi do tempo, realmente foi curto, e fica aí também disponibilizado o contato. Muito obrigada. Muito bem, daremos voz agora ao Dr. César Alex de Oliveira Galouro, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Por favor, doutor. Obrigado. Bom dia. Eu queria agradecer a comissão organizadora aqui do evento e parabenizar, né, pela organização e pela oportunidade aí de estar sendo discutido esse assunto tão importante para todo mundo, né? Vou fazer um breve relato aqui, um pouco da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, um pouco do mercado de medicina diagnóstica no Brasil e da repercussão que tem desse mercado, dessa estrutura, no diagnóstico do paciente com câncer. Bom, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, como o nome diz, é a sociedade dos médicos especialistas em medicina laboratorial. Tá? Então, foge um pouco do conceito aqui e do vínculo que foi falado com os anatomopatologistas, e na medicina diagnóstica também medicina de imagem e outras endoscopias e outras especialidades que também são necessárias para o diagnóstico. É uma sociedade científica afiliada à AMB, fundada em 1944, que tem alguns produtos principais que eu queria destacar aqui nesse evento, os 3 mais importantes. Primeiro, o Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, que já está na 47ª edição. Esse ano vai ser realizado em setembro, do dia 22 a 25, aqui no Centro de Convenções AMB. Então, tem vários assuntos, são 7 salas simultâneas, e que alguns dos assuntos para o diagnóstico vão estar sendo discutidos também. Temos também o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, que é um programa voluntário, que os próprios laboratórios se inscrevem para sofrer aí auditorias e receberem um selo de acreditação. Então, o laboratório que tem esse selo de acreditação significa que ele passou por auditorias por pares da sociedade e que estão acreditando a qualidade do serviço e dos exames realizados, né? E o terceiro que eu queria destacar é o site ali do Lab Testes Online. É um programa em parceria com a Associação Americana de Química Clínica, que tem várias informações sobre os exames laboratoriais. Acho que é um site com informação, com revisão científica, que é interessante tanto para o público leigo como para os profissionais de saúde também. Acho que é interessante, quem não conhece, precisar de informação, pode usar. Bom, alguns dados do mercado de saúde no Brasil, né? Atualmente, com cerca de 370 bilhões de dólares, com cobertura de 75% do público, né, no SUS, e 25% no setor privado. O financiamento, como já foi falado, tem um grande desequilíbrio, né? 56% da verba vai para o setor privado e 44% vai para o setor público. Então, já o desequilíbrio do financiamento com a população atendida. E isso ainda se reflete, como também já foi falado, na dificuldade de acesso aos problemas mais graves, né? Então, os pacientes oncológicos acabam migrando do setor privado e vai para o setor público, também usando essa parte do financiamento. Disso, eu queria destacar a quantidade do financiamento utilizado para a medicina diagnóstica, né? 7% no setor público, no setor privado, 3% de todo o orçamento usado para a medicina diagnóstica no setor público. Os pagadores, a gente já sabe, governo, saúde suplementar e um ser em extinção aqui, que são os particulares, né? E temos, então, os prestadores de serviço, médicos, hospitais, centros diagnósticos e as companhias farmacêuticas. Para ressaltar um pouco, né, do custo-benefício da medicina laboratorial, a gente tem vários trabalhos mostrando que cerca de 60% das decisões médicas são baseadas em resultados de exame de laboratório. Tá?
E só voltando, então, naquela informação anterior, 60% a 70% das informações e o financiamento de 3% a 7% da verba. Então, é muito barato, né, o que você usa, então seria importante você reforçar a remuneração para que tenha serviços de qualidade que vão impactar em muito a ação que vai ser tomada. Então, um pouco dos dados também do crescimento da população brasileira, né, que vem crescendo num ritmo menor, mas ainda com cerca de 1% de crescimento. A população médica também, o ritmo de crescimento caindo, mas também aí em cerca de 2%, e a população de médicos a cada 1.000 habitantes crescendo aí nos últimos anos. Não vamos entrar na polêmica atual, né, do número que deve ser isso daqui, ou da distribuição médica no Brasil. Queria só trazer alguns dados das especialidades que estão mais vinculadas aí à medicina diagnóstica. Então, de todos os médicos no Brasil, né, 371 mil, cerca de 204 mil têm alguma especialidade, e as 3 principais da medicina diagnóstica, você tem 7.212 médicos radiologistas, com uma média de idade de 44,9 anos. A anatomia patológica, né, então, que faz as biópsias e os anatomopatológicos, um número bem menor, 1.725, com uma média de idade um pouco maior. E a patologia clínica, que é a menor delas, com 1.148 médicos e uma média de idade de 57 anos. Tá? Mostrando o quê? Uma tendência aí da extinção também do médico patologista clínico. Tá? Tem algumas diferenças em cada uma das especialidades, principalmente aí da patologia clínica, que tem diferentes profissionais, outros profissionais que são habilitados para ser responsáveis por laboratórios de patologia ou de análises clínicas. Tá? Então, farmacêuticos, bioquímicos, biólogos e biomédicos também podem ser responsáveis por laboratório de análises clínicas, diferente, então, da anatomopatologia e da radiologia, que você tem um médico dependente, você tem que ter um médico em cada serviço. A gente, como sociedade médica, né, de patologia clínica, a gente vê algumas dificuldades na extinção do médico patologista clínico. Nesse caso específico, alguns procedimentos, como a realização de mielograma, coleta de líquor, são procedimentos médicos, então os outros laboratórios não vão ter pessoas para fazer esse procedimento. E também na interação clínico-laboratorial, né? O médico patologista clínico ele faz um contato direto para discussão de caso com o médico especialista que está assistindo o paciente. Tá? Então, algumas informações aí, os dados um pouquinho já defasados, de 2011, mas representa um pouco o todo. O número de testes no Brasil, então, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de testes, totalizando 7,43 testes por indivíduo por ano, com uma distribuição de 50% no mercado público e no privado, e as especialidades, então, sendo 80% patologia clínica, 2% anatomopatológico e 16% da radiologia. E, então, a parte financeira dá um total de R$ 97 por indivíduo por ano para a realização dos exames. O financiamento já também na diferença de distribuição, 75% privado, 25% público, e o preço médio também variando, né, R$ 13 em geral, R$ 19 para o exame realizado no paciente privado, R$ 6 no mercado público. Tá? Como foi falado também anteriormente, tem vários fatores aí que estão pressionando para o aumento de demanda nos próximos anos. Né? O primeiro deles, e principal, já mostrado a pirâmide, né, com o envelhecimento da população, e o aumento também de exames realizados por paciente conforme o envelhecimento. Então, saindo aqui de cerca de 5 exames até 10 anos de idade, e subindo para quase 35 exames para o paciente com 75 a 79 anos. Eu ainda não consegui parar para fazer esse cálculo, mas se você fizer um cálculo dos exames conforme a faixa e com o envelhecimento, a gente vai ter um crescimento muito significativo de exames nos próximos anos. Tá?
Outros fatores, né? Crescimento econômico, diminuição na taxa de desemprego, também com o pessoal migrando para o setor privado, na assistência básica, e depois acaba usando o serviço público na assistência já mais complexa. Aumento do poder de compra, foco na medicina preventiva, então a realização de exames para prevenção, e maior conhecimento e confiança nos testes diagnósticos. Então, mesmo essa quantidade de exames pode ser alterada com o passar do tempo. Usando, então, né, o relatório do Tribunal de Contas da União, a gente analisou um pouco o impacto do acesso aos exames, né, e daí, no título, falando de equipamentos, não só equipamentos, acho que tem outros fatores que já foram apresentados, que é a questão do médico, para fazer o diagnóstico, para fazer aquele exame, e dos equipamentos em si, e da organização do serviço e dos fluxos de trabalho para ter aquele resultado. Alguns fatores bem complicadores, falta de atualização periódica da tabela SUS. Então, desde que foi criada a tabela SUS, não teve nenhuma revisão nos valores pagos, pelo menos para os exames de laboratório. Tá? Então, eu pus uma tabelinha aqui embaixo, mostrando o valor que é pago por exame para cada um desses testes. Então, o hemograma é pago R$ 4,11 por procedimento, e os exames bioquímicos, R$ 1,85 por procedimento. Tá? Então, às vezes, a gente está pagando menos do que paga para o flanelinha que cuidou do carro enquanto você estava colhendo o exame, né? Algumas outras coisas, exames e procedimentos necessários, mas não cobertos, isso são vários, então exames que ainda não estão, nem estão na tabela SUS, né, já estão no rol da AMB, então exames de biologia molecular, que podem ser feitos tanto para o diagnóstico como para o segmento, ele não está presente na tabela SUS. Então, ou o serviço arca com esse valor, então serviços próprios acabam disponibilizando, agora os serviços credenciados não têm essa mesma disponibilidade. A incipiência de regulação ao acesso, insuficiência de médicos patologistas. Então, o exame anatomopatológico é muito médico-dependente, é o que menos tem tecnologia, as tecnologias estão chegando, mas depende do médico para fazer aquele exame, e, com isso, dificulta o tempo para seu acesso. A inexistência de indicadores confiáveis. Tá? Então, como foi falado, né, a lei ela determina um prazo a partir do momento do diagnóstico. Mas e o que levou para ser feito aquele diagnóstico? Você pode fazer um indicador baseado na hipótese diagnóstica, um indicador a partir do momento que aquele exame foi solicitado, quanto tempo ele levou para ter o acesso, e o terceiro seria até pelo estadiamento, qual o estadio no momento do diagnóstico, né? Vou acelerar um pouquinho, que já deu tempo também, está finalizando. Demora na realização de exames e outros procedimentos. Então, como o Marcelo disse, as associações e os médicos consideram uma demora na realização de todos esses exames, biópsia de mama, de próstata, outras biópsias, endoscopia, colonoscopia. Então, tudo isso daí tem um tempo elevado para fazer o diagnóstico do exame. E aqui, como já tinha sido mostrado também, procedimentos diagnósticos importantes não custeados, 82% na opinião dos médicos. Aqui na visão das associações de assistência, só reforçando esses fatores que eu já coloquei, questão de necessidade de procedimentos, desatualização, falta de insumos, equipamentos e na regulação de acesso. Então, como conclusão, né, os laboratórios clínicos e demais especialidades diagnósticas desempenham um papel fundamental na medicina atual. A realidade do mercado vem limitando a disponibilidade desses serviços, especialmente no SUS. Essa limitação afeta, né, o tempo necessário para diagnóstico das doenças oncohematológicas, e essa situação deve se agravar consideravelmente nos próximos anos, com a previsão de aumento de demanda e dificuldade para investimento por parte dos prestadores. Tá joia? Muito obrigado, gente. Bom, vamos dirigir a palavra agora ao Dr. Carlos Sérgio Chiattoni, que é diretor médico do Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. Por favor, doutor, 10 minutos. Eu quero o mesmo tempo dos outros também. Bom dia a todos. Eu quero
realmente agradecer a Merula e a Brale pela oportunidade de estar aqui, e eu vou sair um pouquinho do script. Na realidade, eu vou dar um pouco a minha opinião de quem já está um pouco rodado nessa história, talvez o mais rodado de todos aqui, e contar um pouco qual é a minha visão. E gostaria primeiro de começar a dizer que o meu esporte predileto não é falar mal do SUS. Acho que o SUS realmente é um grande avanço. Nós temos grandes méritos, a vacina, as questões das vacinas, da AIDS, dos transplantes. Eu sou de uma época, a Santa Casa tem lá no seu quarteirão um hospital privado. Na minha residência, no final dos anos 70, o hospital privado era ocupado pelos pacientes do INAMPS, no antigo SUS. Nós não podíamos atender os doentes só acompanhados dos professores. Hoje, e o que a Santa Casa atendia? Atendia o indivíduo que não tinha nenhum tipo de recurso, não era atendido por nada e só uma instituição como com o perfil da Santa Casa que atendia um indivíduo que não tinha direito. Portanto, nós tivemos um grande avanço. E essa universalização é um grande avanço, e universalizar para quase 300 milhões de pessoas